Então vamos lá? Cara, as coisas estão se desenhando de maneira maluca, então só hoje o Ibovespa já teve aí quase 10, acima de 10% de queda. Eu achei até uma queda baixa em virtude do que aconteceu, porque hoje o circuit breaker não foi só na bolsa brasileira, então a gente também encontrou um circuit breaker na bolsa americana. O que fazer, cara? Hoje eu abri lá o meu inbox para perguntas, inclusive se você quiser fazer alguma pergunta que não seja respondida nesse vídeo, você pode ir lá no meu Instagram, @o_raul_sena, que durante todo o período da crise, como eu falei que eu ia estar com vocês, eu vou estar com vocês. E eu falei isso antes ainda, hein? Eu era o único que achava que um dia teria uma crise. O único não, tinha o Bruno Peretti, uma galera que um dia achava que teria uma crise, não sabia que dia, não sabia que hora, e agora isso se materializou, né, para nossa tristeza aí, uma crise com um vírus, que é um problema terrível, não é uma crise só econômica, a gente tem que lembrar também das vidas que estão envolvidas nesse processo. Mas a gente vai falar especificamente de Bolsa de Valores, que é o tema do canal, então eu não posso ficar falando sobre outras coisas. No meu perfil pessoal até falei, respondi perguntas, respondi dúvidas do que eu sabia, mas eu não sou infectologista nem sanitarista, não posso ficar dando respostas quanto à infecção e tudo mais, eu estou respondendo estritamente o que eu consigo e o que eu sei, e o que eu vi pessoas falando. Tá, o que está acontecendo? Na verdade, a gente está na nossa primeira crise financeira na era digital, das mídias sociais. A informação se propaga muito rápido, as quedas sempre existiram, a bolsa sempre caiu, mas você tem que imaginar, para vender papéis, antigamente, quando você tinha que vender no telefone, ligando para o lugar, era uma velocidade que caía. Quando você tinha que já vender pela internet, mas tinham poucos investidores e poucas pessoas lá dentro da mesa de operações, caía em outra velocidade. E agora que a gente tem essa questão das mídias sociais e tudo mais, a gente consegue se comunicar muito mais rápido, comprar e vender muito mais rápido, e as quedas se acentuam e caem muito mais rápido. Então eu acho que boa parte da velocidade com que aconteceu essa queda, ela vai se recuperar da mesma forma, porque a velocidade com que a informação propaga é muito maior. Então o que acontece no Brasil e no Japão acontece em simultâneo. Cada morte o mundo inteiro está sentindo, a bolsa do mundo inteiro está sentindo, cada queda, cada corte, cada ajuste financeiro, cada político que fala uma besteira, o mundo inteiro está sentindo. A gente está em cima de uma mesa onde qualquer coisa vira ela a todo segundo por conta da rapidez, da fluidez da informação que está muito veloz. Então eu espero uma crise que caiu rápido, eu espero uma recuperação rápida. Não sei se isso vai se materializar, mas eu acho que a recuperação vai ser tão acentuada quanto o início da crise. Dá uma tossidinha aqui, brincadeira, eu tava tossindo mesmo, mas não por causa de corona, eu tenho bronquite asmática. Então, existiu esse problema. Tá, e o que fazer com suas ações? Cara, se você tem alguma empresa que você acredita que não vai ter liquidez para sobreviver a essa crise, empresas excessivamente endividadas, empresas que estão num setor totalmente crítico e que já eram endividadas, então se você tem esse tipo de empresa, reveja suas posições nessas empresas. Eu não vou rever minha posição em nenhuma empresa, eu já olhei, eu passei 3 dias agora, desse fim de semana, analisando exclusivamente as empresas que eu tenho em carteira, nenhuma delas eu vou vender. Nenhuma, eu não vou vender nenhuma posição porque eu não acredito que elas sejam negócios que não são perenes. Então, os que eu tenho, até as apostas que eu fiz para esse ano, eu mantenho elas e vou continuar fazendo. Então, quem sabe da minha carteira, se quiser ir lá olhar, eu vou manter ela. Não gaste toda a sua reserva de oportunidade, não liquide todo o seu patrimônio. Eu tô falando isso desde o começo. Pô, eu vou aproveitar a promoção. Eu falei, cara, é devagar. Se você vê lá nos meus primeiros vídeos, eu tô falando, ó, eu tô investindo aos poucos, todo mundo, nossa, mas tá pouquinho demais, tá devagar demais. Eu falei, galera, até o fim da crise eu vou investindo, eu não vou pegar nem o fundo nem o topo, mas eu vou investindo aos poucos minha reserva de oportunidade e vou gastando ela aos poucos. Por quê? Porque eu não sei quanto tempo a crise vai durar, se ela vai durar 6 meses, se ela vai durar 8 meses, se ela vai durar 10 meses. Ninguém pode te falar isso com segurança, porque é um problema que envolve a crise sanitária, envolve o negócio da guerra de petróleo, envolve uma série de fatores, envolve a questão do vírus, a propagação do vírus, se vai existir uma vacina ou não. Então a gente tende a ver ainda se o Brasil vai entrar ou não em quarentena, porque até agora o Brasil não entrou em quarentena ainda, não proibiu espaços públicos e tudo mais. Se isso acontecer, eventualmente o mercado pode ter mais uma queda. Então a gente não sabe se as medidas econômicas que o governo vai apresentar, quais são elas. O governo estava falando agora para as pessoas continuarem gastando, eu acho que dificilmente elas vão continuar gastando, então a gente não sabe o que vai acontecer. O que eu vou fazer agora é, nesses dias, os dias que vão se seguir agora, eu vou aguardar mais informações. Com as informações que eu tenho agora, eu não me sinto confortável de gastar toda a minha exposição, porque eu não sei se vai cair muito mais. Então talvez eu perca uma oportunidade de comprar mais embaixo ainda. Então eu vou aguardar um pouco. As empresas têm que começar a falar o que vai ser alterado. Então você tem que começar a ver em cada setor o que vai ser alterado de fato. Quais foram as alterações reais. Eu não estou falando aqui de cotação. Cotação não me interessa. Eu não estou nem aí com a cotação das empresas. Isso não é um assunto que me preocupa. As empresas, os negócios continuam lá. Eu quero saber o seguinte, eu quero que as empresas que eu tenho, eu quero que a WEG me fale, ó, a gente vai vender menos motores elétricos nesse período, eu quero que elas me falem as projeções delas de queda. Com base nessas projeções, a gente pode reprecificar as empresas e ver qual é o novo valor dela depois de saber que ela vai ter um ano, um trimestre ruim aí. Então,
por hora não é o momento, na minha opinião, de comprar muito, né? Se você tiver uma reserva de oportunidade para ir entrando aos poucos, se você não tiver, cara, fica quieto. Toma seu tempo para refletir, pensar nas suas posições, estudar mais e se precaver da crise. Então é o seguinte, eu pretendo aumentar minhas exposições durante essa crise? Pretendo, vocês vão me ver aumentando, mas momentaneamente eu quero ter dinheiro em caixa, porque eu também não sei se eu posso precisar de dinheiro para alguma urgência, para alimentação, para saúde, então eu não sei, então eu posso precisar de dinheiro, eu não vou gastar loucamente, eu tenho minha reserva de emergência, eu vou manter ela ali quietinha, e a minha reserva de oportunidade eu vou aguardar para ver as cenas do próximo capítulo, para ver se eu vou querer entrar em quais empresas eu vou entrar, e eu só vou entrar em empresas que os negócios não sejam abalados por essa crise que está acontecendo agora, ou seja, negócios que estão alheios e vão continuar existindo independente do que aconteça. O vídeo de hoje foi só, eu espero que eu tenha deixado vocês um pouco mais calmos quanto a isso, eu não vou vender nenhuma das minhas posições, você pode acompanhar lá no Instagram, @o_raulsena. Se eu mudar qualquer coisa, vocês vão ser os primeiros a ficarem sabendo, e eu não pretendo vender nada por hora, só venderia se eu tivesse empresas que estão excessivamente endividadas em recuperação judicial, esse tipo de coisa. Numa crise dessas, se você não sabe se elas vão continuar existindo, você tem um risco de insolvência, então para essas empresas tem esse problema. Beijão, foi vídeo sem edição, vou desligar a câmera.